Capítulo 2 Aquele cara, Luffy do Chapéu de Palha, Parte 1. O pequeno barco, impulsionado pela determinação de Luffy e pela brisa marinha, deslizava suavemente sobre as ondas, levando-o a Shells Town. O sol, que começava a subir no céu, dourando o horizonte, iluminava a silhueta da ilha que surgia à frente. Cobb, sentado na proa, parecia mais relaxado, mas ainda com um toque de nervosismo, um resquício dos anos sob o domínio de Alvida. Ao se aproximarem da costa, as primeiras construções de Shells Town se tornaram visíveis. Era uma cidade portuária típica, com um cais movimentado, alguns navios atracados e construções de madeira e pedra se estendendo pela orla. O aroma de peixe fresco misturava-se com o cheiro de sal e, à distância, podiam-se ouvir os sons abafados da vida portuária. Para Luffy, a chegada a uma nova ilha significava uma coisa: a oportunidade de encontrar companheiros para sua futura tripulação. "Chegamos!" Cobb exclamou apontando para a cidade. "Esta é Shells Town, é aqui que fica a base da marinha onde eu espero me juntar a eles." Luffy apenas sorriu, sua atenção já voltada para o que o esperava na ilha. No entanto, Cobb, com seu jeito mais cauteloso, começou a falar sobre o que haviam escutado sobre a ilha. Enquanto se aproximavam do cais, ouviram conversas fragmentadas de moradores e outros barqueiros que passavam. Murmúrios e sussurros se espalhavam pelo ar, e um nome em particular chamava a atenção: Roronoa Zoro. "Luffy-san, você ouviu falar sobre ele?" Cobb perguntou, sua voz baixa e um pouco assustada. "Dizem que existe um caçador de piratas terrível nesta ilha, o Roronoa Zoro." Luffy inclinou a cabeça, curioso. "Caçador de piratas?" ele repetiu, o nome soando interessante. Cobb, então, começou a descrever o que sabia, ou melhor, o que o medo popular havia transformado em lenda sobre Zoro. "Sim, ele é um espadachim assustador. Dizem que ele é um demônio em forma humana, que caça piratas sem piedade e os mata friamente. Ele tem uma recompensa altíssima pela cabeça e é conhecido por sua habilidade com espadas. Umas 3 espadas, eu acho." A voz de Cobb estava carregada de pavor e seus olhos estavam arregalados enquanto falava. Eles atracaram o pequeno barco e caminharam pela cidade. Shells Town era um lugar que à primeira vista parecia pacato, mas havia uma tensão sutil no ar. As pessoas se moviam com cautela e o nome de Zoro parecia sussurrado com medo e respeito. Luffy, com sua atitude despreocupada, não se intimidava com as histórias, mas Cobb estava visivelmente inquieto. Enquanto andavam, Cobb apontou para um local um pouco afastado do centro da cidade, uma espécie de pátio cercado por muros altos que parecia fazer parte de uma base da marinha. "Dizem que ele está preso lá", Cobb sussurrou, indicando o local com o queixo. "Ele está amarrado no pátio da base da marinha. É um criminoso perigoso, Luffy-san. Ninguém ousa se aproximar." Luffy parou, olhando para o pátio com curiosidade. A ideia de um espadachim tão temido, agora preso, parecia interessante para ele. Enquanto Cobb continuava a falar sobre o perigo de Zoro, a mente de Luffy já estava trabalhando de uma maneira diferente. "Um espadachim?" Luffy murmurou para si mesmo, um sorriso começando a se formar em seu rosto. "E ele está preso, você disse?" Cobb, sem entender a linha de pensamento de Luffy, confirmou. "Sim, ele está preso. Ele é um monstro, Luffy-san. Não devemos nos meter com ele." Mas Luffy já estava imaginando algo. Se Zoro era tão forte e habilidoso, e se estava preso, isso significava que ele não era como os outros piratas que ele havia encontrado até agora. Um espadachim habilidoso seria um excelente membro para sua tripulação. A ideia de ter um espadachim forte em seu navio pareceu de repente uma boa ideia, combinando perfeitamente com seu objetivo de encontrar os melhores. Um espadachim forte, amarrado, Luffy ponderou em voz alta, ignorando completamente os avisos de Cobb. Seus olhos se estreitaram em uma mistura de curiosidade e determinação. "Cobb, vamos ver esse tal de Roronoa Zoro." Cobb empalideceu. "O quê? Não, Luffy-san, ele é perigoso. A marinha o prendeu por um motivo. Nós podemos nos meter em encrenca." Ele tentou puxar a camisa de Luffy, mas o garoto borracha já estava caminhando resolutamente em direção à base da marinha. "Não seja bobo, Cobb. Se ele é tão forte, ele pode ser um bom tripulante para o meu navio", Luffy declarou com sua convicção habitual, já visualizando Zoro em sua equipe. Sua mente não via o perigo, apenas o potencial.
Kobe, resignado, mas ainda aterrorizado, não teve escolha a não ser seguir Luffy. Ah, não, por que eu sempre me meto nisso? Ele lamentou para si mesmo, enquanto Luffy avançava sem hesitação em direção ao pátio da marinha, onde o temido Roronoa Zoro estava preso. A próxima parte da aventura de Luffy e Kobe estava prestes a começar e prometia ser tudo menos pacata. Capítulo 2. Aquele cara, Luffy do Chapéu de Palha, Parte 2. Luffy e Kobe se aproximaram da base da marinha em Shells Town. Era uma construção imponente, com um portão principal robusto e paredes de pedra que se erguiam, dando uma sensação de autoridade e segurança, ou de opressão, dependendo do ponto de vista. A cada passo de Luffy, Kobe se encolhia um pouco mais, o medo de ser pego por um marinheiro ou de encontrar o temido Zoro crescendo em seu peito. Luffy, no entanto, não demonstrou hesitação. Guiado apenas pela sua curiosidade e pelo desejo de encontrar um forte companheiro, ele contornou a estrutura principal da base e encontrou uma entrada secundária ou um ponto menos vigiado que permitia ter uma visão do pátio interno. E ali estava ele, no centro do pátio de treinamento, sob o sol que se tornava mais forte, estava Roronoa Zoro. Ele estava preso de uma forma peculiar e brutal. Seus pulsos estavam amarrados e suspensos por cordas presas a um poste de madeira alto, de forma que seus pés mal tocavam o chão. Seu corpo estava inclinado para a frente e sua boca estava amordaçada, impedindo-o de falar. Ao seu redor, no chão empoeirado do pátio, jaziam espadas e armas da marinha, como se uma batalha tivesse acontecido ali recentemente. A cena era um lembrete cruel da sua situação. Zoro tinha uma aparência imponente mesmo acorrentado. Sua musculatura era visível sob suas roupas e seu cabelo verde musgo se destacava. Seus olhos, apesar da situação humilhante, carregavam uma intensidade e uma ferocidade que denunciavam sua fama. Ele olhava para o vazio com uma expressão de resignação fria, sua mandíbula cerrada sob a mordaça. É ele, Luffy-san, é o Roronoa Zoro, Kobe sussurrou, seus olhos arregalados de pavor ao ver o famoso caçador de piratas. Luffy, no entanto, não via um monstro, ele via um homem forte com uma presença poderosa. Seus olhos se detiveram nas 3 espadas que Zoro geralmente usava, mas que não estavam com ele. Elas eram um símbolo de sua habilidade. Enquanto observavam, uma voz estridente e arrogante ecoou pelo pátio. Um jovem de cabelo loiro e nariz empinado, com roupas da marinha que pareciam justas demais para seu ego inflado, se aproximou de Zoro. Era Helmepo, o filho mimado e cruel do Capitão Morgan. Ele carregava um prato com um pedaço de comida e uma bebida. Ora, o grande Roronoa Zoro ainda está vivo, Helmepo zombou, sua voz cheia de desprezo. Você deveria ter morrido de fome há muito tempo, seu monstro, mas como eu prometi que você ficaria vivo por 1 mês, aqui está um pouquinho de comida, mas não pense que isso vai te ajudar a escapar. Helmepo então derrubou o prato no chão com um chute, fazendo a comida se espalhar pela poeira. Ele pisou na comida e depois chutou a bebida, quebrando o recipiente e derramando o líquido. A crueldade de Helmepo era evidente em seus gestos. Luffy observou a cena com uma sobrancelha levantada, sua expressão mudando de curiosidade para algo mais sério. Kobe, por outro lado, estava chocado. Como ele pode fazer uma coisa dessas? Que crueldade! Ele sussurrou para Luffy, indignado. Helmepo riu de forma debochada e, virando-se para um marinheiro que estava por perto, gabou-se. Esse idiota concordou em ficar preso por 1 mês para salvar uma garota insignificante. Que tolo! Meu pai, Capitão Morgan, vai executá-lo amanhã de qualquer jeito. Essa é a justiça da marinha. Essa revelação atingiu Kobe em cheio. Ele ficou em choque, percebendo que Zoro não era o demônio que as histórias contavam, mas sim um homem que havia se sacrificado para proteger alguém. A imagem do monstro que ele tinha de Zoro começou a se desfazer. Luffy, ouvindo tudo, entendeu a situação. Zoro estava ali porque havia feito um acordo. Ele se sacrificou por uma pessoa. Isso impressionou Luffy profundamente. Ele não via mais um criminoso, mas um homem de honra, alguém que valia a pena ter ao seu lado. O sorriso de Luffy, antes inocente, agora carregava uma nova determinação. Ele não só queria Zoro em sua tripulação, como agora sentia que precisava libertá-lo. Ele fez um acordo por uma garota, Luffy murmurou.
seus olhos fixos em Zoro. Então ele não é um cara tão ruim assim. Na verdade, ele é muito legal. Kobe, ainda chocado, tentou alertar Luffy novamente. Luffy-san, você ouviu? Eles vão executá-lo amanhã, e Elmepo é o filho do Capitão Morgan. O Capitão Morgan é um tirano, ninguém o desafia aqui. Temos que ir embora. Mas Luffy já havia tomado sua decisão. Ele se virou para Kobe, seu sorriso se alargando. Kobe, vamos libertar esse cara. Ele pode ser um ótimo tripulante para minha tripulação, ele declarou com total convicção, ignorando completamente os perigos mencionados por Kobe. Kobe entrou em pânico. O quê? Você enlouqueceu, Luffy-san? Isso é suicídio. Não podemos enfrentar a marinha. E o Capitão Morgan, ele é o terror daqui. Ele tem um machado no lugar da mão. Luffy, no entanto, não deu ouvidos aos protestos de Kobe. Seus olhos brilhavam com a emoção de uma nova aventura e a perspectiva de encontrar seu primeiro grande companheiro. A marinha, o Capitão Morgan, os perigos, nada disso importava para Luffy quando ele tinha um objetivo em mente. Relaxa, Kobe, Luffy disse, já se preparando para a ação. Se ele é tão forte como dizem e ele se sacrificou por alguém, então ele é exatamente o tipo de pessoa que eu quero na minha tripulação. Eu vou tirá-lo de lá. Kobe, com o rosto pálido e os óculos escorregando, apenas observou enquanto Luffy se preparava para se infiltrar ainda mais na base da marinha a fim de libertar o famoso caçador de piratas, Roronoa Zoro.